As pessoas egoístas estão acabando com o mundo. Muitas pessoas têm guardado dentro de si aquilo que poderia salvar a vida de outras. Muitas pessoas têm mensagens, conhecimento, mas elas preferem se esconder atrás do próprio ego e não colocarem esse conhecimento no mundo. Quantas vezes você deixou de ajudar uma pessoa porque você escondeu algo que você tinha dentro de você? Será que isso nunca aconteceu mesmo? Quantas coisas você sabe que você fala, não vou falar porque eu tenho vergonha, eu não vou me expor, eu não gosto de me expor, eu sou tímido. E você, usando essa desculpa, enterra o seu talento, enterra bens que você tem que poderiam ser usados para beneficiar quantas pessoas ao seu redor. A gente se esquece muito disso. A gente não fala quando deveria falar, mas fala muito quando deveria ficar calado. A gente não tem usado a sabedoria a nosso favor. Porque quantas vezes a gente abre a boca para criticar a conduta de alguém, mesmo que seja com um amigo, ou para fazer aquele comentário malicioso do tipo, isso não ficou tão legal, essa roupa não fica bem em você. E quando é para fazer um elogio ou algo que vai ajudar uma pessoa a se estruturar, a se fortalecer ou a melhorar, a gente se cala. Um dia desses, uma desconhecida estava na minha frente na fila do supermercado e ela ia pegar um cigarro. E ela brincou comigo, só pegar um cigarro aqui porque, infelizmente, eu ainda preciso disso. E eu a questionei, falei, será que você precisa mesmo? Um dia você vai ficar livre disso. Ela olhou pra mim e disse que ela estava tentando parar e ela já estava 2 dias sem fumar. Eu falei, mas então você consegue continuar. Você é mais forte do que a sua vontade. E naquele dia ela desistiu de fumar. Ou seja, uma pessoa conseguiu avançar mais um dia no projeto dela por causa da minha coragem de dar uma palavra. Mas nem sempre foi assim. Quantas vezes eu guardei as palavras dentro de mim? Eu sentia no meu coração que eu tinha que chegar para uma pessoa, falar alguma coisa para ela, nem que seja fazer um elogio para alegrar o dia dela, mas eu guardei aquela palavra dentro de mim. Talvez eu teria melhorado o dia de uma pessoa, teria tornado ela mais alegre, e ela mais alegre evitaria algum comportamento que depois ela veio cometer, que era ruim, entende? Como é a nossa responsabilidade não enterrar os nossos frutos, porque às vezes a gente conquista algumas coisas na nossa vida, e eu não estou dizendo só questões materiais, estou dizendo de conhecimento, e a gente não flui por meio deles, a gente não transborda. Porque assim, algumas pessoas aprendem mais e transbordam mais. Algumas pessoas ganham mais dinheiro e se tornam ainda mais generosas. Elas distribuem os bens delas. E a gente tem essa falsa ilusão de que pessoas ricas são mesquinhas. O dinheiro só revela quem a pessoa é. E ela pode, claro, ir alterando o caráter dela ao longo da vida e se tornando uma pessoa melhor. Se ela for uma pessoa com coração bom, muito dinheiro na mão dela é uma bênção. Ela vai poder abençoar mais vidas, ela vai poder dar emprego para mais pessoas. Como é bom pessoas sábias e amorosas com muito dinheiro e poder na mão. Ruim é quando essa pessoa tem um coração pequeno. Mas existem pessoas mesquinhas e egoístas também pobres, que não transbordam, elas são incapazes de fazer um elogio. Elas são incapazes de, mesmo tendo pouco, ajudar o outro. Porque às vezes ela tem pouco, mas tem algo sobrando na casa dela, tem roupas que ela guarda. E eu conheço pessoas assim, pessoas que não são ricas, mas que têm mesquinharia dentro de si, elas não conseguem transbordar. Elas não conseguem fazer um elogio sincero para alguém, elas não conseguem incentivar, dar uma palavra de apoio para uma pessoa. E elas não conseguem nem desapegar de algum objeto na casa delas que vai beneficiar a vida de outra pessoa. Entenda as responsabilidades, os talentos que Deus coloca na sua mão. Tudo que chega até você tem um motivo. E não é somente para suprir a sua vida. O que chega até você não é só para você se alimentar, para você pagar suas contas, para você ir dormir e amanhã repetir tudo de novo. Você não está aqui à toa. Nenhum ser humano foi colocado no planeta à toa. Nós fomos colocados aqui para evoluir, para melhorar enquanto pessoas. Só que a gente se esquece e se torna autocentrado. Então, todo o tempo que a gente só dedica para os nossos projetos e para os projetos da nossa família. Todo o dinheiro que a gente tem é só para atender os nossos caprichos.
E a gente é incapaz, às vezes, de investir em um conhecimento e, com esse conhecimento, transbordar sobre outras vidas. E transbordar pode ser, sim, cobrando também. Pode ser, não tem problema. Quantas vezes eu comprei cursos de pessoas, paguei por esses cursos, aprendi com essas pessoas e eu sou extremamente grata a essas pessoas porque por meio desse curso eu me desenvolvi. Eu não sou ingrata porque a pessoa cobrou. Que bom que ela cobrou. Ou que bom que eu fui ao médico que me cobrou pela consulta, mas resolveu um problema meu. Não tem problema a pessoa cobrar, desde que ela transborde, desde que ela consiga ir além, desde que ela coloque o conhecimento dela em prática, que ela atinja pessoas, entende? Ela cobrar caro, barato ou fazer alguma coisa de graça, já vai do coração dela, já vai da intenção dela, já é algo entre ela e Deus. E a gente tem que parar de mirar nas pessoas e querer que os outros façam por nós e nós fazermos a nossa parte. A gente perde muita energia reparando no que o outro está fazendo e querendo que o outro faça por nós, mas e o que nós fazemos por nós? Com todo o conhecimento que você tem hoje, com toda a bagagem que você tem hoje, o que você tem feito disso? Será que você tem sido o servo bom e fiel que multiplica aqueles talentos que o Senhor colocou nas mãos? Ou você tem sido um servo mau e preguiçoso que enterra os talentos sempre atrás de uma desculpa, como o servo infiel da parábola fez? Ele tinha uma desculpa, o Senhor é muito rigoroso, se desse errado aqui o Senhor ia me cobrar, então eu prefiro enterrar. Quantas vezes nós somos esse servo? E a gente se esconde atrás de desculpas. Mas eu não sou bom para falar. Mas eu sou tímido. Mas eu tenho vergonha. Mas isso e aquilo, é sempre um mas. Quando a gente quer fazer algo bom, a gente não encontra massa, a gente encontra motivos. E a gente encontra meios. Aí, como eu já falei aqui, a gente tem que colocar o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor. Não é, não vou fazer isso porque, mais isso ou mais aquilo. E sim, como eu vou fazer? A pergunta que você tem que mandar para o seu cérebro é, como eu vou fazer? Essa pergunta é poderosa para o seu cérebro, porque ela abre um campo dentro do seu cérebro do tipo, ele começa a procurar, a pessoa aqui, né, o comandante quer soluções. Como eu vou encontrá-las? E ele começa. E ele começa a achar oportunidade em tudo. E às vezes, quando você começa a fazer esse exercício, repare aí, você começa até a ter ideia demais. Você fala, nossa, eu queria ser 1000 pessoas, porque eu queria executar todas essas ideias. Você começa a ter muito mais ideias. Então pare de ser a pessoa que dá desculpa, que inventa alguma razão para não transbordar, mas eu não tenho tanto. Com o que você tem, você é capaz de ajudar quem tem um pouco menos que você. Talvez hoje você não tenha muito a agregar para uma pessoa que está muito acima de você. Naquele nível de conhecimento, naquele nível de inteligência emocional, mas para uma pessoa que está um pouquinho abaixo de você, você consegue. Para uma pessoa que está entristecida, você consegue levar uma palavra de apoio. Para uma pessoa que está trabalhando de cara fechada, você consegue ser tolerante. Quantas vezes a gente está carregando as nossas dores e a gente vai para o mundo, como aconteceu esses dias comigo numa consulta médica. Eu estava cheia de preocupações e algumas questões pessoais. Cheguei a uma consulta médica e o médico estava extremamente impaciente, nervoso, chegou a discutir comigo ali por uma questão técnica ali do agendamento. Eu cheguei no meu horário, mas ele queria antecipar a consulta, eu não tinha como saber. Enfim, ele estava muito nervoso. E eu também estava com as minhas questões. E quando eu saí indignada daquela consulta, eu pensei, poxa, ele não sabe o que eu tô passando para eu chegar aqui e ele me tratar dessa forma. E aí Deus me falou, você também não sabe o que ele está passando. Então seja tolerante. Talvez a pessoa está vivendo uma fase de luto, mas ela ainda precisa ir trabalhar. Talvez ela recebeu um diagnóstico, ou alguém que ela ama recebeu um diagnóstico. Talvez ela foi traída, a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe as bagagens que elas estão carregando. Será que a gente não pode ser um pouquinho tolerante? Será que só a minha dor importa? Será que a dor do outro não importa? A gente não sabe pelo que as pessoas estão passando aí na rua. E a gente briga com elas no trânsito, a gente é impaciente, a gente reclama do funcionário que nos atende com a cara fechada. Mas será o que essa pessoa está carregando?
Eu trabalho com processos na justiça e quantas vezes eu vou entender a história daquela pessoa. Eu vejo a profissão dela, então eu vejo lá, por exemplo, ela é enfermeira, ou ela é atendente de caixa de supermercado. Eu vejo ali a profissão dela. E aí eu vejo todo o problema que ela vem passando. Às vezes é um problema sério de saúde, ou às vezes é um problema sério do filho dela, ou às vezes ela está enfrentando uma séria dificuldade financeira. E aí, às vezes, eu fico pensando, poxa, essa pessoa está vivendo essa fase na vida dela e ainda tem um processo judicial que é algo muito desgastante. E ainda assim ela vai lá para o trabalho dela. Será como é que ela chega nesse trabalho? Será como é que ela consegue realizar esse trabalho? Então a gente precisa ser mais tolerante, mais amoroso. Todos nós temos algo para contribuir para o mundo ser melhor. Se você está vivo, está de pé, se você respira, existe um motivo para você estar aqui. E você não pode simplesmente desperdiçar, deixando a vida te levar, usando as suas horas vagas só para ver bobagem no celular, maratonar série, viver por si mesmo, anestesiando a sua existência. Você tem algo a plantar. E não quer dizer que você tem que fazer algo grandioso. Eu tenho que subir um palco, palestrar para milhares de pessoas, eu tenho que ser famosa, ou eu tenho que construir um grande hospital solidário. Não é isso. Não é isso que Jesus pediu para nós. Ele pediu para a gente ser amoroso, solidário. A gente consegue, todo ser humano consegue fazer isso onde estiver, com o que estiver na mão. E apesar das dificuldades, porque cada ser humano aqui tem as suas lutas. Eu sei que é um clichê, mas a gente se esquece, a gente vai para a rua aí, para o mundo, a gente vai fazer as nossas coisas, vai ao mercado, vai ao shopping, vai fazer qualquer coisa, vai para o ambiente de trabalho, a gente se esquece que todas as pessoas que estão ali ao redor, elas têm histórias, traumas, tristezas, alegrias, sonhos que não foram realizados, frustrações. Todas elas têm. E às vezes a gente não vê, a gente julga pela aparência. Aquela ali é patricinha, aquele ali é playboy, aquele ali é folgado, aquele ali é malandro. Só pela aparência. A gente não sabe o que tem ali por trás, a gente não sabe a história da pessoa. Então seja generoso por onde você for. Saiba usar bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se você hoje não enxerga, eu te convido a parar por um minuto e a agradecer o que Deus colocou nas suas mãos. Você vai encontrar, e eu tenho certeza que a partir desse fruto ou dessa semente que Ele colocou nas suas mãos, você vai conseguir transbordar sobre outras vidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e envie para uma pessoa que você ama. Um grande abraço e até o próximo.